Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Vamos ter nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção do Japão contra a seleção do Peru. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance. Casa com empate devolve aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção da Coreia do Sul contra a seleção do El Salvador. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 4-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção da China contra a seleção do Palestina. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Eurocopa qualificação à quarta rodada, temos a seleção da Áustria contra a seleção da Suécia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Eurocopa qualificação à quarta rodada, temos a seleção da Bulgária contra a seleção da Sérvia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, fora com empate devolve aposta. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Eurocopa qualificação à quarta rodada, temos a seleção da Escócia contra a seleção da Geórgia. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Eurocopa qualificação à quarta rodada, temos a seleção da Estônia contra a seleção da Bélgica. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-1 fora. Segunda opção para esse jogo, fora ganha e casa marca. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Eurocopa qualificação à quarta rodada, temos a seleção da Hungria contra a seleção da Lituânia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Eurocopa qualificação à quarta rodada, temos a seleção da Ilhas Faroé contra a seleção da Albânia. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o décimo palpite. Ainda pela Eurocopa qualificação à quarta rodada, temos a seleção da Islândia contra a seleção de Portugal. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela Eurocopa qualificação à quarta rodada, temos a seleção da Moldávia contra a seleção da Polônia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pela Eurocopa qualificação à quarta rodada, temos a seleção da Noruega contra a seleção de Chipre. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção da Alemanha contra a seleção da Colômbia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam.
E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção do Brasil contra a seleção de Senegal. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção do Uruguai contra a seleção de Cuba. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 4-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols no primeiro tempo. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção da Bolívia contra a seleção do Chile. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção da Costa Rica contra a seleção do Equador. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.